Eu peço aos irmãos que abram na carta de Paulo aos Colossenses, a gente dá sequência à nossa série de mensagens. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui a palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra e sermos instruídos por ela. Nessa noite, nos ilumina pelo Espírito Santo, de modo que saibamos como viver a vida em Cristo Jesus, a vida eterna, sem exageros, sem rigor ascético, como acabamos de ler, mas também sem a libertinagem de uma vida que já nos libertamos, de que já fomos libertos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente chega hoje no centro da carta de Paulo, e não somente porque é a metade da carta, mas porque é o auge do argumento contra os falsos mestres de Colossos. Então, no capítulo 2, no início do capítulo 2, Paulo ensina aos colossenses como os cristãos devem andar em Cristo. Como que nós, salvos, resgatados pelo Senhor Jesus, dos nossos delitos e pecados, devemos viver agora a nossa vida. Ele nos ensina isso a partir do versículo 6. E também nos ensina e nos mostra que esse andar em Cristo não é mérito nosso, não é pela nossa força, é porque um dia Ele nos resgatou, Ele nos redimiu da morte do pecado, e Ele nos ressuscitou nele mesmo. Então, agora é possível que vivamos a fé em Jesus. E não há nenhuma necessidade, para além daquilo que aprendemos de Jesus, não há necessidade, para além da própria Bíblia, de algo para nos guiar e nos conduzir. E era exatamente esse o erro da igreja de Colossos. Aqueles irmãos ali na região da Turquia, justamente estavam buscando algo para além do Evangelho, dando ouvidos a outros ensinos que colocavam peso acima daquilo que o próprio Deus exigia deles e exige de nós. E muitas vezes é assim também. Nós, na tentativa de ter uma espiritualidade perfeita, uma santidade que agrada ao Senhor, nós acabamos colocando peso demais sobre a nossa vida e confiando muito na nossa performance, nos nossos atos, nas nossas ações, e nos proibindo de coisas que nem o próprio Deus nos proibiu. Essa linha, essa ideia é o que a gente chama de ascetismo. E é o que Paulo vai falar no versículo 23, o rigor ascético, o rigor, o peso, o fardo daqueles que proíbem tudo e que nada podem fazer, ou têm que fazer tudo exatamente como é dito em determinada lista de leis e de dogmas, para que então Deus os aceite. Nós não entendemos assim. Só que o risco ao se livrar ou fugir do ascetismo é cairmos no outro extremo, que é o extremo da libertinagem. Uma vez então que somos salvos em Cristo Jesus,
uma vez então que ele morreu pelos nossos pecados, que a nossa salvação é garantida por Cristo e, portanto, não podemos perdê-la, então podemos viver como queremos. Não há mais barreiras para o crente, nós somos livres em Jesus, então poderíamos fazer qualquer coisa. E esse pensamento também está errado. E aqui Paulo então vai corrigir a igreja de Colossos. Corrigir no sentido de colocar no prumo, de colocar no eixo, consertar o caminho. Como um pneu que estava desbalanceado, desalinhado. Nesse caso aqui, pendendo muito para o ascetismo. Mas Paulo os lembra, cuidado, para não incorrerem no outro lado. Veremos então como evitar a espiritualidade morta. A espiritualidade morta pode ser tanto aquela que exige de nós mais do que Cristo exige, ou não exige nada de nós. E por isso pensamos que podemos viver como queremos. Então, como evitar fugir da espiritualidade morta? Nosso sermão tem 3 pontos. Primeiro, precisamos entender por que fazemos o que fazemos, qual é a motivação das nossas ações, qual é a motivação da nossa conduta. Segundo, como sabemos o que sabemos, da onde retiramos o nosso conhecimento acerca de Deus e daquilo que Ele requer de nós. E por último, a quem de fato nós servimos. Primeiro ponto, por que fazemos o que fazemos? Vamos ler novamente o versículo 16 de Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A gente precisa entender qual é o contexto dessa fala de Paulo. Porque muitas vezes, muitas pessoas tentando defender uma liberdade que não é cristã, que tende e pende à libertinagem, usam esse versículo para se defender, dizendo, olha, então não vos julgue por causa de comida, bebida, de dia de festa, ou seja, não me julguem por nada. Não me julguem por nada, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, Ele já morreu pelos meus pecados. Então eu não sou mais passível de juízo, eu não sou mais passível de julgamento. Eu não preciso prestar contas a ninguém sobre a minha vida, sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Eu só preciso prestar contas a Deus. Sim, você e eu temos que prestar contas a Deus, mas também precisamos prestar contas uns aos outros como igreja, de modo que a nossa conduta seja coerente com o Evangelho. Nós temos liberdade em Cristo Jesus, fomos libertos do pecado, mas essa liberdade precisa ser coerente com aquilo que nós cremos. E então precisamos entender exatamente do que Paulo está falando, para a gente não aplicar errado esse versículo. E o versículo 8, eu peço que os irmãos retornem um pouquinho ainda no capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. Paulo já começa a deixar claro, a introduzir o real motivo de ter escrito a carta aos Colossenses, a sua preocupação. Versículo 8, capítulo 2. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, e enredar aqui é escravizar, igual um peixe que cai na rede, por isso enredar. Escravizar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que Paulo está chamando a atenção a esses crentes de Colossos é que aquele ensino, e daqui a pouco a gente vai ver exatamente o que é esse ensino errado, esse falso ensino que estava correndo ali os corredores daquelas igrejas, na realidade não vinham de Cristo, vinham dos próprios homens. O que significa para Paulo, e aqui em Colossenses especialmente, um ensino que vem de Cristo? É um ensino que vem dos apóstolos. Lembrem-se, o Novo Testamento ainda não estava fechado. A carta aos Colossenses estava sendo escrita. Então, como saber o que é a palavra de Deus? Era o ensino dos apóstolos. E havia então naquela região pessoas que se diziam mestres e se colocavam acima dos apóstolos, principalmente dos ensinos de Paulo, embora Paulo não tivesse conhecido pessoalmente os crentes de Colossos. Os ensinos de Paulo já percorriam a região. Então eles se colocavam acima dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, oferecendo à igreja um novo entendimento, uma nova doutrina, uma espiritualidade superior à dos apóstolos, um meio para se alcançar a Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus,
muito maior, muito mais intensa do que aquela que havia sido pregada. E aqui é muito importante, irmãos, e por isso que eu li o versículo 8, ele diz, Paulo vai dizer que esses falsos mestres de Colossos escravizavam aqueles crentes com vãs sutilezas. Ou seja, eles não negavam completamente a obra do Senhor Jesus. Eles não negavam a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eles diziam o seguinte: isso não é suficiente. Esse ensino dos apóstolos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre o pagamento dos nossos pecados na cruz, não é suficiente para alcançarmos uma espiritualidade superior, elevada. É necessário algo mais. E Paulo então vai dizer, cuidado, porque isso daí não é de Cristo, isso não vem de Cristo. Tudo aquilo que os crentes de Colossos precisavam saber e tudo aquilo que nós precisamos saber foi revelado aos apóstolos. E essas práticas então, e aqui no versículo 16, Paulo começa a descrevê-las, estão relacionadas às leis do Antigo Testamento. Por isso que eu disse, a gente não pode correr para usar esse versículo contra toda e qualquer ação nossa na vida cristã. Mas o contexto específico eram as práticas do Antigo Testamento. Então, comida e bebida aqui são as leis contra os alimentos impuros. Aquela lista que a gente tem no Antigo Testamento, no Pentateuco, sobre quais animais poderiam ou não ser comidos, qual tipo de comida poderia ou não ser comida, as leis sanitárias sobre lavar as mãos, enfim, tudo aquilo relacionado às refeições que poderiam tornar um judeu impuro. E uma vez impuro, ele não estaria apto a realizar sacrifícios a Deus. Ele não estava apto a estar na presença de Deus, porque ele estava impuro. E então, esses mestres, esses falsos mestres de Colossos, estavam obrigando, exigindo que os crentes daquela região voltassem a esses termos, voltassem a essas observações de comida e bebidas impuras e puras. Mas não parava por aí. Ainda no versículo 16, não vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova. O que é esse dia de festa e lua nova? É o calendário judaico, eram as festas judaicas. Então eles também estavam exigindo que aqueles crentes voltassem a seguir o calendário e as festividades judaicas do Antigo Testamento. E por fim os sábados. E os sábados é exatamente isso que você imagina. A guarda do sábado, do sétimo dia, como o dia do Senhor, e não o domingo. Então, esse peso era colocado sobre os crentes de Colossos, numa forma de manipulá-los e dizer, vocês não alcançarão verdadeira espiritualidade, verdadeiro relacionamento com o Senhor, enquanto vocês não obedecerem todas essas questões. E alguns comentaristas chegam a acrescentar, e eu concordo com eles, que a circuncisão também era uma dessas obrigações. Todas as obras, todas as marcas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e esses falsos mestres estavam, então, exigindo desses crentes. E aqueles que não seguissem isso, não seriam tão espirituais. E, verdade seja dita, infelizmente, isso se parece muito com a experiência religiosa, a experiência evangélica de algumas pessoas, que seguem mestres, que seguem pastores, que seguem teólogos, que seguem pessoas que ensinam e colocam sobre eles, colocam sobre os crentes, regras que são do Antigo Testamento e que são necessárias para que a gente alcance uma espiritualidade maior. Na realidade, a gente pode ir até mais além. Tudo aquilo que nós olhamos e fazemos para a nossa vida, achando que ao obedecer nos elevará espiritualmente, podemos incorrer no erro de Colossos. Então, irmãos, temos que ter cuidado, e por isso que o nosso primeiro ponto é, por que fazemos o que fazemos? Qual é a motivação do nosso coração para a nossa obediência ao Senhor? Qual é a motivação do nosso coração para seguir a instrução bíblica? É justamente para agradar a Deus, é justamente porque entendemos que esse aspecto, essa obediência,
corresponde com a palavra de Deus, ou é para alcançarmos algo? Ou é para crescermos numa espiritualidade que quando olhamos para alguém do nosso lado falamos, o fulano não está tão espiritual, ou fulano não está tão na unção, ou fulano não está tão próximo de Deus, porque afinal de contas, ele não guarda isso, ele não vigia aquilo, ele não faz aquilo outro, ou ele faz aquilo outro. Quando nós nos colocamos em categorias espirituais, nós tendemos a esse legalismo dos falsos mestres de Colossos. E entendam, eu não estou dizendo que nós não devemos obedecer a Cristo, nós não devemos seguir a instrução bíblica, mas devemos primeiro olhar para o nosso coração. Não é por menos que eu li o texto de Isaías capítulo 1 na nossa liturgia, de um povo que buscava o Senhor, que sacrificava. Isaías menciona as mesmas festas que Paulo, as festas da lua nova, mas esse sacrifício era rejeitado por Deus, porque o coração daquele povo estava simplesmente em fazer por fazer, em fazer por obrigação religiosa, em fazer por fardo, em fazer simplesmente para cumprir uma agenda, e não por amor a Deus. Tanto é que a sua conduta era completamente reprovável. Naquilo que eles tinham que obedecer a Deus, eles não obedeciam. E por isso a adoração era rejeitada. E assim devemos caminhar na nossa vida, dia após dia, nos questionando por que fazemos o que fazemos. Por que você está aqui hoje, sentado aqui hoje? Normalmente a gente ouve dos pastores, olha meu irmão, você chegou aqui com um propósito, então Deus vai falar no seu coração. De fato você está aqui porque Deus quis. Deus te trouxe aqui, eu não tenho dúvida disso, irmão. Mas hoje eu estou aqui para te falar o outro lado. Por que você está aqui? Qual foi a sua motivação para estar aqui? Se você já é crente de carteirinha, por que você bate o ponto todo domingo na igreja? É porque você ama o Senhor? É porque o domingo é um dia santo na sua vida? Ou porque foi assim que seus pais te ensinaram? Ou porque a sua vida está um desastre, e agora então você precisa organizar a sua vida, e aí mais uma vez bateu o desespero e você correu para a casa de Deus. Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? A sua oração é por amor ou por desespero? É aquela oração que só busca o Senhor quando as coisas apertam, ou porque o busca, porque Ele é o seu Deus, porque Ele é o seu Pai. A segunda opção é a verdadeira espiritualidade, porque é aquela que está unida ao Senhor Jesus. A primeira opção é a espiritualidade morta. Então, Paulo nos leva a esse questionamento, nos leva a essa reflexão. E aí então, Paulo segue no versículo 17, ele explica por que essas coisas são na realidade uma marca, uma evidência de uma espiritualidade morta. Versículo 17, o motivo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E é importante nós dizermos isso aqui, que Paulo não anula o Antigo Testamento. Ele não joga fora o Antigo Testamento, e esse também é o erro de algumas pessoas, achar que o Antigo Testamento ficou vedado ao passado, e agora tudo que temos é o Novo Testamento, e aquilo então está entregue às traças. Não, o Antigo Testamento é vivo, é palavra de Deus viva, é eficaz tanto quanto o Novo. Deus continua se revelando no Antigo Testamento como Ele se revela no Novo. A questão, irmãos, é que nós temos que entender o propósito das coisas, o motivo, o real sentido do porquê os crentes no Antigo Testamento faziam o que faziam e porquê nós não fazemos o que eles faziam. E é exatamente essa correção que Paulo está trazendo aqui. O motivo pelo qual nós não devemos ser julgados, ser condenados por não obedecer às leis sobre alimentos impuros, a guarda do sábado como dia do Senhor, o calendário judaico, a circuncisão, não é porque essas coisas estão erradas, mas porque elas cumpriram o seu propósito na história. É exatamente isso que Paulo quer dizer quando ele diz que elas são sombra das coisas que haviam de vir.
elas tiveram a sua importância no Antigo Testamento, mas elas apontavam para uma realidade maior. A sombra tem o formato do objeto, mas ela não é o objeto. O sacrifício animal no Antigo Testamento era uma sombra de Cristo, do próprio Cordeiro, do próprio sacrifício, aquele que morreria na cruz pelos nossos pecados. Mas os animais mortos não eram o sacrifício. Não é à toa que o autor de Hebreus diz que o sangue de carneiros e bodes não pode expiar pecados. Por quê? Porque eles apontavam para Cristo, eles apontavam para o sacrifício perfeito, eles apontavam para a obra do Senhor Jesus. E no momento que o Senhor Jesus encarna nesse mundo e verdadeiramente morre, isso acontece na história, não tem mais sentido nós sacrificarmos animais. Porque agora nós temos o fato, nós temos um evento histórico para olhar. Eles não tinham isso para olhar, mas agora nós temos Cristo para olhar. Então voltar ao Antigo Testamento é justamente atrasar, recuar na história da redenção. É como se a gente estivesse dirigindo com um GPS que só conta o passado. Então imagina o seguinte, você vai pegar 040 aqui e você bota no seu GPS. Aí você está andando de carro, aí você vira à direita. Terminou de fazer a curva à direita, o GPS fala, curva à direita. Aí você anda mais um pouquinho, passa por um pedágio, depois que você passar o pedágio, ele fala, pedágio à frente. Gente, tem alguma utilidade esse GPS? Sim ou não? Ele está falando alguma mentira? Não. Ele está traduzindo a realidade. Só que está atrasado. A realidade já passou, o símbolo já passou. Qual é o meu interesse quando eu tenho um guia? É que eu olhe para a realidade, é que ele me antecipe coisas. Se eu sei a estrada, se eu sei que eu vou ter uma curva à direita à frente, eu preciso de um GPS para me avisar? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu já conheço a realidade. Eu já tenho o fato. É a mesma coisa sobre esses pontos que Paulo está dizendo. As leis de impureza, sobre comer ou não, as festas, o próprio sábado, eu vou falar de cada uma dessas coisas. Elas apontavam para a realidade de Cristo. Elas antecipavam, elas davam esperança para os crentes do Antigo Testamento que um dia a obra de redenção aconteceria na história e por isso eles poderiam esperar no Senhor. Eles tinham fé na vinda do Messias e todas essas coisas apontavam, davam garantias futuras para ele de que o Messias viria. E por isso os crentes do Antigo Testamento também são salvos em Cristo Jesus. Também são salvos pela fé no Senhor Jesus. No filho do carpinteiro que morreu na cruz, eles não tinham essa ideia, mas eles tinham a ideia de que Deus enviaria o Messias para lhes resgatar do pecado, para dar um novo reino a eles, para dar-lhes perdão de pecados e vida eterna. Eles tinham essa certeza. Então, os crentes que morreram no Antigo Testamento, eles tinham essas certezas, porque eles tinham sombras, eles tinham símbolos que apontavam para essa realidade futura. Nós temos a realidade. Nós não precisamos desse símbolo. Todos os crentes da história, guardem isso, todos os crentes da história, Antigo e Novo Testamento e pós-Novo Testamento, nós, no caso, são salvos pela fé em Cristo Jesus. Os crentes antes de Cristo são salvos por uma fé futura, daquilo que não viam, mas que haveria de acontecer. Nós somos salvos por uma fé passada, daquilo que nós não vimos com nossos olhos, mas a gente tem certeza que Cristo fez por nós na cruz. Então a fé é sempre no Senhor Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão perdendo o alvo, vocês estão errando o foco. O foco é sempre Cristo, o foco é somente Cristo. Essas coisas são sombras, elas tiveram a sua importância na história, mas elas não têm mais. Não se iludam com isso. Não coloquem um fardo, não coloquem um peso sobre a vida espiritual de vocês e não percam o alvo que é Cristo. Rapidamente, como que cada uma dessas coisas apontava para Cristo? Primeiro, a comida e bebida, as leis da pureza, elas mostravam que o homem precisava se purificar dos pecados. Que o ser humano, naturalmente, ele é inimigo de Deus. Ao contrário do que muitos creem até hoje, nós somos naturalmente inimigos de Deus. A não ser que o Senhor Jesus nos purifique
do nosso pecado, que Ele aplique a sua vida em nossa vida, a sua obra na nossa vida. A não ser que Ele faça isso, nós estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. E as leis de pureza do Antigo Testamento, não comam isso, não façam aquilo, lava a mão antes de comer, não sei o quê, isso só lembrava aquele povo, vocês são seres humanos impuros. Não, vocês não nascem bonzinhos, vocês não nascem sem pecado, vocês não nascem neutros em relação a Deus, vocês nascem inimigos de Deus, e por isso constantemente vocês precisam se purificar, até para comer. Vocês precisam se purificar até para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas quando o sacrifício perfeito chega e nos purifica de todo pecado, então o Senhor Jesus encerra isso, e é o que a gente vê em Mateus 15. Eu peço que coloque aí no telão, Mateus 15, versículo 11. Aqui, Jesus foi criticado porque os discípulos dele não lavavam a mão antes de comer, e aí Jesus então diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então esse sair da boca aqui, nesse contexto, no ensino de Cristo, no ensino de Jesus, é justamente o pecado que vem de dentro. Pode ser a fala, mas não é somente a fala, mas toda a expressão visível da impureza do pecado que está dentro de nós. Então o que Jesus está falando é exatamente isso. O que torna o homem impuro, o que torna o homem indigno da presença de Deus, não é o que ele come, não é o fato dele deixar de lavar a mão, mas é a expressão do seu caráter rebelde. É o seu próprio pecado, é a sua conduta contra Deus. É isso que mostra que o homem é impuro. Então, Jesus está nos mostrando isso, que Ele veio para purificar, nos purificar de todo o pecado. E o calendário judaico, aqui Paulo vai falar sobre o dia de festa ou a lua nova. Ao longo do Antigo Testamento, a gente vê uma série de celebrações, uma série de festas que o povo de Deus fazia, e cada festa tinha o seu propósito, cada festa tinha o seu motivo. Algumas serviam para lembrar o povo de algo que Deus fez na história. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, para lembrar ao povo que um dia ele foi peregrino no deserto, e ele morava em tendas. Como que isso aponta para Cristo? Cristo é aquele, como diz João, aquele que habitou, e a palavra em João no início, que o verbo habitou entre nós é tabernaculou, ou seja, ele fez tenda no meio de nós. Então, o que a encarnação de Jesus nos diz, que o Deus Todo-Poderoso armou a sua tenda no nosso meio, para que nós fôssemos salvos do pecado. Ele é o Emanuel, e o que significa Emanuel? Deus conosco. É Deus no meio de nós, tabernaculado, com a sua tenda armada no nosso meio. Então, para que a gente vai fazer festa dos tabernáculos? Se o próprio Verbo, se o próprio Deus habitou entre nós, e quando ele subiu aos céus, um pouco antes ele disse aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas eu, juntamente com o Pai, enviarei o Espírito sobre vós. E no Pentecostes exatamente aconteceu isso. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E Deus continua habitando, tabernaculando, agora dentro de nós, dos crentes, o Espírito Santo em nós. O Pentecostes era uma outra festa, uma festa realizada na colheita, como celebração, como alegria pelas bênçãos de Deus, pelo favor e pela generosidade de Deus. Olha que incrível, no dia dessa festa, não há generosidade maior do que Deus derramar o seu próprio Espírito sobre o seu povo. Para que eu vou querer agora guardar a festa da colheita, se eu tenho o fruto do Espírito no meu coração? Se a mais importante das colheitas é o próprio Espírito, quem dá a nós, quando Ele habita em nós. Então essas festas, elas apenas apontam para uma realidade muito maior. E a festa da Lua Nova também é uma festa muito importante, porque na festa da Lua Nova o povo era chamado para oferecer holocausto. Holocausto é oferta queimada, é isso que significa holocausto.
Ou seja, os animais eram imolados, eram mortos, e os pedaços dos animais eram colocados numa grande churrasqueira e eles eram torrados. Eles eram queimados até o fim. O que isso significa? Essa era uma forma simbólica da ira de Deus ser aplacada. Quem é o sacrifício perfeito? Quem é a ovelha, o cordeiro que foi mudo ao matadouro? Cristo. Ele é o holocausto. Não há necessidade de nós guardarmos festa da lua nova. Percebem, irmãos? É disso que Paulo está falando. Nós não precisamos olhar para os símbolos, porque os símbolos já foram concretizados, já foram cumpridos. E o sábado? Aí aqui já, a depender de quem me ouve, já podem surgir mais dúvidas. Porque eu sei que alguns evangélicos ainda guardam o sábado, o sétimo dia, como o dia do Senhor. Mas não tem como fugir de Paulo aqui. Ele está exatamente questionando a guarda do sábado como o dia do Senhor. Não há outra explicação para o que Paulo está dizendo aqui. E por que isso aqui também é alvo de Paulo? Porque o sábado, como sétimo dia, também apontava para Cristo. Por quê? Hoje, nós estamos no dia do Senhor, no domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. Nós continuamos cumprindo o quarto mandamento. O quarto mandamento diz para guardarmos o sábado como o dia santificado do Senhor. 6 dias trabalharás, 1 dia descansarás. Mas o autor aos Hebreus também diz que há um último descanso. E sábado, no hebraico, Shabat, significa exatamente descanso. Então, o que o autor de Hebreus está nos dizendo é o seguinte: ainda existe um último Shabat a ser cumprido por Deus. Que último Shabat é esse? É a vida eterna. Quando nós encontraremos descanso dos nossos pecados, do nosso sofrimento. Ou seja, o sábado também é um símbolo. O sábado não é um fim em si mesmo. Ele apontava para Cristo, ele apontava para o dia da ressurreição, para a obra da ressurreição, que iria nos garantir acesso ao verdadeiro descanso, que é a vida eterna. É por isso que no Novo Testamento, nós vemos então, algumas vezes o Senhor e os crentes do Novo Testamento reconhecendo o dia do Senhor como o domingo. Por exemplo, Mateus 12:8 não vai falar do domingo, mas vai dizer exatamente do sábado como esse elemento, como essa sombra de uma realidade maior que aponta para a ressurreição de Cristo. Aqui os fariseus, os judeus mais ortodoxos, mais rigorosos da lei, estavam questionando a Jesus sobre a guarda do sábado, que ele estava descumprindo algumas regras de coisas que não poderiam ser feitas no sábado, no dia do descanso. E o que Jesus fala? Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava para ele mesmo, que é uma expressão do profeta Daniel, que ele usa para o Messias. Então ele está dizendo, o Messias, que sou eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, o sábado é meu. O sábado existe por minha causa. E ele existe para que eu seja glorificado. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Então, se alguém pode mudar, entre aspas, o dia do Senhor, ou nos revelar uma realidade maior para a qual a gente só tinha sombra, é o próprio Cristo, porque somente Ele tem a autoridade para ser o Senhor do sábado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é o dia da ressurreição. E a partir da igreja em Atos, e a gente também tem isso no Novo Testamento, como a gente lê em Atos 20, versículo 7, a gente vê que a igreja passa a se reunir no domingo e não no sábado. Por que isso é importante, irmãos? Porque até a ressurreição de Cristo, a igreja se reunia no sábado, junto com os judeus nas sinagogas. Eles mudam isso, justamente após a ressurreição. Em Atos 20, versículo 7, nós vemos os crentes se reunindo para partir o pão. Vejam, no primeiro dia da semana, domingo,
estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e o fim de partir o pão é a ceia do Senhor. E na instrução da ceia, Jesus nos orienta a todas as vezes que nós nos reunirmos em seu nome, partirmos o pão. Então esses crentes aqui estavam então se reunindo no dia do Senhor para partir o pão no primeiro dia, no domingo, o dia da ressurreição. Porque agora não há mais sombra. Nós olhamos para a ressurreição de Cristo e nós guardamos o domingo como dia santo, como dia separado do Senhor. Outro exemplo, 1 Coríntios 16, Paulo ordena que as ofertas fossem recolhidas também no primeiro dia da semana, porque justamente era o dia quando aqueles crentes se reuniam em nome do Senhor. Então vejam que o Novo Testamento todo nos ensina, nos mostra que aquilo que era entendido como o sábado dos judeus, agora era uma sombra para a ressurreição de Cristo, e a própria ressurreição de Cristo é a garantia de que o nosso último descanso, que é a vida eterna, vai acontecer. E Paulo está dizendo, por que vocês guardam o sábado? Por que vocês estão olhando para o sábado judaico, quando o Senhor do sábado já morreu e já ressuscitou no dia do Senhor? Olhem para o dia do Senhor. Olhem para o Senhor do sábado, e não para o sábado do Senhor. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Então, irmãos, como eu disse, o Antigo Testamento, ele tem, nessas ordenanças em específico, naquelas que apontavam para a obra da redenção, um dever cumprido na história. E elas nos servem também para alimentar a nossa fé. Porque se Deus, antes mesmo de todas essas coisas acontecerem, forneceu ao seu povo sombras, forneceu ao seu povo algo no qual eles pudessem confiar, é porque a palavra de Deus é confiável. É porque, de fato, a palavra de Deus se cumpriu na história. Então, as promessas, as ordenanças, as leis do Antigo Testamento, que hoje nós não cumprimos mais, elas não podem ser relegadas, esquecidas no passado, mas elas são memória presente para nós, de que o nosso Deus é o Deus da história, e Ele cumpre exatamente aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele anteviu para o seu povo. Essa é a nossa certeza. E por isso nós podemos confiar na palavra, no propósito do Senhor. É como Paulo fala em Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. O apóstolo Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui o fim não é o término da lei. Aqui o fim é a finalidade, é o propósito. O propósito da lei é Cristo. Toda a lei do Antigo Testamento aponta para Cristo. Aponta para a obra do Senhor Jesus. E por isso nós podemos crer nele, nós podemos confiar nele, porque a palavra de Deus não muda, ele não muda jamais. Não é isso que a gente acabou de cantar aqui, que o amor de Deus nunca falha? Se ele nunca falha, é porque ele não muda. Passam-se reinos, passam-se eras, passam-se séculos, e aquilo que Deus prometeu no passado continua a ser cumprido no presente e há de ser cumprido no futuro, para a glória dele. Isso é segurança para nós. E isso deveria ser segurança para os crentes de Colossos. Mas quando a gente olha algumas expressões evangélicas do nosso tempo, a gente vê uma fé fragilizada, uma fé infantilizada, se apegando a elementos culticos, a elementos próprios da adoração do Antigo Testamento. Então a gente vê, por exemplo, a fé de alguns irmãos nossos, em óleos, em essências, em rituais típicos do Antigo Testamento. Igrejas cujo púlpito tem arcas da aliança, quando o próprio tabernáculo, que é Cristo Jesus, o corpo de Cristo, já se revelou a nós. Nós não precisamos dessas coisas, irmãos. Nós precisamos de Cristo e de Cristo somente. Você não precisa de um elemento físico.
Você não precisa de um ritual, você não precisa de um óleo que veio lá de não sei aonde, você não precisa se rebatizar no Jordão, você não precisa se batizar de novo, você não precisa ser batizado no Espírito para ser fortalecido na fé, para ter a sua salvação reforçada, para você reafirmar os seus laços, o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor, porque a sua salvação e a sua aliança com o Senhor está firmada única e exclusivamente no sangue de Cristo Jesus. E para isso a gente já tem um símbolo, que é a ceia do Senhor. Todas as vezes que a gente come e bebe do pão e do cálice, como fizemos no último domingo, nós relembramos a morte de Cristo até a sua volta. Só isso que a gente precisa. E a ceia do Senhor nos alimenta espiritualmente, porque o Espírito Santo age no meio do seu povo, com poder, com autoridade espiritual, todas as vezes que participamos do pão e participamos do cálice. E o próprio Senhor Jesus nos dá esperança, porque Ele diz que Ele não vai tomar do fruto da videira, até que Ele volte e tome conosco. É certeza para nós que um dia sentaremos à mesa com o Senhor Jesus. É só isso que você precisa, meu irmão. Se a sua fé hoje está fundada, está preservada em elementos humanos, em ensinos de homens, em símbolos que já passaram, se livra disso. Você tem muito mais a seu dispor. Você tem algo muito mais poderoso, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Deus conosco, que é o Espírito Santo, no nosso meio, no nosso coração, habitando em nós. Isso é muito mais poderoso do que qualquer água do Jordão, do que qualquer oliveira de Israel, do que qualquer óleo essencial, do qualquer oração feita lá e cá. Irmãos, é muito mais poderosa a obra de Cristo. E o que Paulo fala aqui aos crentes em Colossos: olhem somente para Cristo. É assim que ele termina o versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Porém o corpo é de Cristo. Aqui o corpo também pode ser traduzido como a realidade. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: todas essas coisas eram sombra. Elas apontavam para uma realidade maior, que é o Senhor Jesus e a sua obra. Mas a realidade verdadeira é o próprio Cristo, e nós já temos Ele. E se nós temos Cristo, e se Ele já fez o que Ele fez na história, que era exatamente isso para o qual essas coisas se apontavam e eram sombra, tudo o que precisamos é nos apegar a Ele, como um membro se apega ao corpo. Paulo não nos ensina que nós, como igreja, somos corpo de Cristo, e que Ele é o cabeça sobre nós? Então, se estamos unidos ao corpo e estamos unidos ao cabeça, então verdadeiramente nós estamos vivos. Verdadeiramente nós temos vida. A nossa vida vem do nosso cabeça. Corta a cabeça do corpo e todos os membros morrerão. Não é? Um braço não tem vida por conta própria. Somente quando ele está ligado a um corpo que tem cabeça funcional. E essa ilustração de Paulo sobre Cristo ser o cabeça da igreja é exatamente essa. A vida que nós temos, a nossa vida espiritual, ela só é verdade, ela só é realidade quando nós estamos ligados a Cristo. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é em quem nós estamos ligados. E é exatamente isso que Paulo está lembrando os crentes de Colossos, e ele nos lembra hoje: a quem você está ligado. Por que você faz o que faz? Você obedece ao Senhor Jesus, você segue a instrução bíblica porque você está ligado a Cristo e compartilha da mesma vida que Ele, ou porque você ainda está tentando encontrar uma bênção maior, porque você está tentando alcançar uma espiritualidade maior, porque você está tentando se elevar, aumentar a sua intimidade com Deus através de coisas que você faz e não através daquilo que Cristo fez por você. É isso que Paulo nos chama a pensar. Mas a nossa conduta cristã não é uma obrigação religiosa, não é imposta por homens. Nós fazemos aquilo que é certo ou que é errado,
de acordo com o caráter de Cristo. Então, nosso segundo ponto, como sabemos o que sabemos? Da onde vem o nosso conhecimento sobre o que devemos fazer, sobre como estamos ligados a Cristo? Na vida prática, onde buscamos o conhecimento exigido para vivermos uma vida com Cristo? Esse é o segundo ponto. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal. A arrogância dos falsos mestres se expressava justamente no direito que eles tinham, que eles se colocavam de julgar os outros. O fazer árbitro aqui é como um árbitro de futebol mesmo, de jogos daquela época, os jogos romanos. Mas o árbitro que joga contra é tipo o VAR que cancela o gol. Então é tipo isso aqui. Então eles chegavam, tinham aquela, você dizia, bom, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou salvo em Cristo. Aí ele ia lá, chamava o VAR e falava, não, espera aí, você não obedece tudo que você tem que obedecer. Você está comendo o que não devia. Você não está guardando o dia do Senhor. Você não está guardando as festas adequadas. Você não é um crente como você deveria ser. É assim que esses falsos mestres estavam ensinando na igreja de Colossos. Mas de onde vinha a autoridade deles? Da onde vinha esse poder, essa autoridade, esse conhecimento para falar e para julgar os outros? Vinham exatamente de uma conexão, de um conhecimento espiritual elevado que eles diziam ter diretamente de Deus. Então, por isso aqui que Paulo coloca no versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, fingindo humildade, e culto dos anjos, baseando-se em visões. Então, o que aqueles homens faziam? Eles se diziam elevados espiritualmente. E então, diziam que eles cultuavam os anjos, tinham uma conexão com o plano espiritual acima dos outros crentes, e por isso chegava a eles um conhecimento que não foi revelado nem aos apóstolos. E todas essas ordenanças e todos esses falsos ensinos vinham exatamente disso, desse paganismo e de visões que eles tinham. Então, irmãos, aqui o culto aos anjos era justamente isso. Era uma espiritualidade, era uma catarse, era um relacionamento elevado, uma experiência religiosa elevada que poucos crentes tinham, a ponto deles se comunicarem, adorarem junto com os anjos, e então receberem coisas dos anjos, receberem do plano espiritual um conhecimento que os crentes não tinham. E por isso eles podiam transmitir aos demais. E baseavam-se em visões. E aqui, qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqueles falsos mestres de Colossos diziam ter visões e revelações diretamente de Deus e impunham, colocavam falsos ensinos contrários aos ensinos dos apóstolos. É por isso, irmãos, que nós, como igreja presbiteriana, temos grandes problemas, grandes ressalvas contra visões e revelações ditas espirituais. Porque imaginem só, se eu tenho uma visão ou um sonho, e eu digo que Deus me revelou algo, que Deus falou comigo, então agora aquilo que eu vou revelar para vocês, é palavra minha ou de Deus? De Deus. Mas o que é a palavra de Deus? A Escritura. Mas essas visões, essas revelações, elas se colocam em pé de igualdade e em pé de autoridade com a própria Escritura. E qual é o problema disso? É que as Escrituras eu posso verificar. E com todo respeito aos irmãos, aqueles que têm visões ou dizem ter visões e revelações, essas suas visões, as suas revelações, eu não posso verificar. Eu não posso provar. Você já teve um problema na sua vida? Sim, algo que estava te tirando o sono? E você até sonhava com aquilo? É interessante que muitas visões descritas, ditas
espirituais vindas de Deus é exatamente com problemas que tiram o sono daqueles que creem. Eu não creio em sonhos, em Deus se revelando por sonhos, mas eu sonho com os meus problemas, porque eles ocupam a minha mente, eles ocupam a minha psique, eles povoam o meu coração. E se eu tenho uma espiritualidade sedenta por visões, sedenta por revelações, sedenta por experiências místicas, os anseios e as ansiedades da minha alma vão se revelar no inconsciente, quando eu dormir, por exemplo. Mas eu não posso provar. Mas eu digo para vocês que tudo que eu estou falando aqui, eu estou lendo de Paulo. A mesma carta que nós estamos lendo é a carta que os crentes de Colossos leram. Irmãos, nisso eu tenho segurança para depositar minha fé. Você quer mais do que isso? Aquilo que era verdade há 2000 anos atrás, para os cristãos de Colossos, é verdade para nós, cristãos de Ouro Branco, em 2025. A promessa feita a Abraão, há mais de 4000 anos, de que todas as nações seriam abençoadas nele, e foi cumprida na morte de Cristo, o seu descendente. Nisso eu posso confiar. Isso aqui é mais do que isso? Por que a gente está olhando para o céu, para o alto, quando a gente pode olhar para baixo na Escritura? De vez em quando pessoas vêm chegar para mim e falam: pastor, eu preciso muito que Deus me dê uma palavra, Deus não fala mais comigo. Eu falo: meu irmão, Deus fala com você. Ele escreveu 66 livros para falar com você. Agora, irmãos, vamos pensar rapidamente aqueles que já têm alguma experiência ou contato com irmãos, com crentes tementes ao Senhor, mas que já passaram por experiências religiosas, evangélicas, que creem nisso. Quais são os frutos que nós costumamos ouvir? Revelações que deram errado, sonhos que não se cumpriram, frustrações, crentes que até hoje choram comigo e dizem: pastor, eu não tenho mais aquela intimidade com Deus que eu tinha antes, eu perdi o meu primeiro amor, e fazem mau uso do texto, porque o primeiro amor é a certeza da salvação, não é uma espiritualidade que se revela nas nossas emoções. Isso não é primeiro amor. Primeiro amor é saber que é salvo em Cristo Jesus. Olha o peso. Crentes que olham para a sua vida espiritual com peso e dizem: eu não sou mais digno, eu perdi a unção, os céus se fecharam. Como alguns jargões dizem, os céus estão como bronze, e minhas orações não passam das nuvens. Não é assim, irmãos? E tudo que a gente lê na Escritura é exatamente o oposto. Paulo vai nos dizer que nós somos reconciliados. O autor aos Hebreus vai nos dizer que agora nós podemos com coragem chegar à presença do Deus Todo-Poderoso. É só isso que a gente precisa. Vai ter dias que a gente vai perder sim o sono. Vai ter dias que a gente vai sonhar com os nossos problemas. Vai ter dias que a gente queria que seria muito mais fácil se um anjo falasse conosco. Mas nem por isso, o fato disso não acontecer, em nada diminui o amor de Deus por nós. Nós já temos o Espírito Santo, irmãos. Nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Foi derramado sobre a igreja no Pentecostes. Você não precisa de um batismo no Espírito Santo, porque você já tem ele. Tudo que a gente precisa está aqui. E no dia que você não sonhar? E no dia que Deus não se revelar a você? Deus parou de falar? De forma alguma. Ele sempre falou. E Ele continua falando agora. É exatamente por isso que Paulo diz
que é a fonte, a origem do conhecimento daqueles falsos mestres de Colossos, que eram as visões e as revelações e o culto dos anjos, eram sem motivo e vinham da sua mente carnal. Por que a mente carnal? A mente carnal são aquelas coisas que pertencem a esse mundo, é aquilo que a gente confia na nossa própria força, no nosso próprio mérito. É muito mais fácil a gente confiar numa visão que a gente teve, do que a gente confiar na Escritura. É muito mais fácil um anjo chegar e falar, aceita esse emprego, do que a gente perseverar na Escritura, buscar conselho nos crentes e lutar dia a dia para entender a vontade de Deus. Não é muito mais fácil? Não seria muito mais fácil para mim, irmãos, chegar aqui num transe e dizer, olha só, abram aqui agora, Deus me revelou o texto tal, e eu vou falar o que Deus falou para mim. Seria muito mais fácil do que eu passar a semana inteira, horas, estudando esse texto. E eu não falo por mérito meu. Se eu tive que estudar horas esse texto, é porque mostra o quão eu sou dependente da obra do Espírito. O quão falho eu sou, o quão pecador eu sou, o quanto eu preciso me esforçar em dependência ao Senhor, para entender um pouquinho da palavra dele e passar para os irmãos. Mas seria muito mais fácil eu receber um download direto da nuvem com o sermão pronto. Isso é uma benção. Um chat GPT vindo do céu. Mas não é assim que a gente cresce em santidade. Não é assim que a gente cresce em sabedoria e conhecimento do Senhor. A gente cresce dia após dia, confiando na palavra, de pouquinho em pouquinho, e como diz o apóstolo, de glória em glória. E por isso então Paulo diz no versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando mudar de culto aos anjos, badizendo-se em visões, enfatuando, ou seja, se ensoberbecendo, se orgulhando sem motivo algum, porque isso vem da mente carnal, isso procura o próprio ego deles. E versículo 19, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E aqui é muito grave o que Paulo diz. Aqueles que buscam o seu conhecimento, aqueles que buscam a revelação de Deus por conta própria, em visões e revelações, estão desligados do corpo. Porque não veio o cabeça, que é Cristo, como supremo, como Senhor da sua vida. E buscam conhecimento neles próprios, naquilo que eles viram, naquilo que lhes foi revelado, naquilo que eles entenderam. É eles no centro e não Cristo. Nosso último ponto, já entendemos e precisamos entender para evitar a falsa espiritualidade, porque fazemos o que fazemos. Fazemos por amor a Cristo e dependência da obra do Senhor Jesus. De onde nós tiramos o que sabemos? Como sabemos o que sabemos? É da própria palavra revelada e nada mais. E isso tudo vai nos revelar a quem de fato servimos, versículo 20. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Irmãos, aqui é a conclusão do apóstolo Paulo, resumindo a espiritualidade daqueles falsos mestres. Era uma espiritualidade com base no mérito próprio. Primeiro vinha de homens por essa revelação que eles diziam ser elevada, e ninguém tinha como validar, e era inclusive acrescentando ao ensino dos apóstolos, mas também era baseado num rigor, numa obediência do que fazer ou não fazer, e então você alcançaria a mesma espiritualidade deles. E isso, irmãos, é mérito individual, exatamente essa, a espiritualidade secular, a espiritualidade que não considera o Senhor Jesus como Senhor, que não considera Deus. Não é à toa que cada vez mais pessoas se dizem espirituais, se dizem conhecer a Deus, mas não se submetem à palavra de Deus, obedecem aquilo que querem obedecer, fazem aquilo que lhes agrada o coração. E aí você pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Mas você vai a alguma igreja? Não vou em igreja nenhuma. Mas eu sei o que eu tenho que fazer o bom, o bem, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho obras de caridade, eu tenho que ser luz na vida das outras pessoas, e muitas vezes essa ética, essa moralidade secular, que não considera a palavra de Deus, é muito mais pesada, é muito mais escravizadora
do que aquilo que a gente vê na Bíblia. Porque todo o tempo a pessoa precisa alcançar o seu padrão de santidade, o seu padrão de espiritualidade, o seu padrão de bondade. Quanto de caridade alguém tem que fazer para herdar a vida eterna? Quanto de bem ao próximo alguém tem que fazer para voltar na próxima encarnação melhor do que veio? Ninguém sabe responder. E isso é escravizador. Quando você trabalha, quando você se esforça e você não sabe o quanto e nem por quem. E o nosso esforço em Cristo é simplesmente entregar tudo a Ele. É dizer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, não tem nada que eu faça para me resgatar do pecado. Não tem nada que eu faça para eu ser salvo. E por isso mesmo, eu preciso que o Senhor faça tudo. Quando a gente se entrega ao Senhor, quando Ele verdadeiramente é Senhor da nossa vida, a gente entende que aí sim a gente pode fazer a vontade de Deus, a gente pode fazer o bem, a gente pode obedecer a Deus, não para conquistar algo, mas em resposta àquilo que Ele fez por nós. E isso muda tudo, porque isso nos tira o peso da culpa, nos tira o peso da dívida. Não vai ter oração boa suficiente que nós façamos a ponto de agradar a Deus. Mas a Bíblia nos fala que todas as orações dos crentes são recebidas pelo Espírito Santo. Paulo nos ensina isso. E com gemidos inexprimíveis é apresentada diante do Pai, como um aroma suave. O que garante que as nossas orações são bem recebidas na presença do Pai? O Espírito Santo. E quando você reconhece que você só precisa disso, suas orações serão ouvidas. Está com dificuldade das suas orações serem ouvidas? Talvez você esteja se esforçando demais. Você só precisa confiar e falar assim: Senhor, não era nem para você estar me ouvindo, não era nem para eu estar na sua presença, mas obrigado porque o Senhor é Deus e obrigado porque o Senhor me recebe na sua presença. É por isso que a gente começa o nosso culto com um momento de adoração ao Senhor. Perceberam isso? No nosso culto aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, o primeiro ato de culto é a leitura da palavra, porque o primeiro a falar no culto ao Senhor é o próprio Senhor. E a gente ora em resposta dizendo: Senhor, recebe a nossa oração. Não foi assim que a gente orou? Porque é isso. Nós somos recebidos na presença do Pai, não pelo que a gente fez, mas pelo que Cristo fez. E é só isso que importa. Rejeitem todos aqueles que chegarem para você e falarem: faça isso para Deus te ouvir. Não. Faça isso porque Deus te ouviu. Você pode ser uma pessoa melhor porque Deus te ouviu. Você não precisa ser uma pessoa melhor para Deus te aceitar. Pelo contrário, Ele te aceitou em Cristo, e agora Ele te faz ser uma pessoa melhor, e agora Ele te transforma à semelhança do Senhor Jesus. Por isso que Paulo termina dizendo que essas coisas que têm aparência de sabedoria, esse rigor ascético, ou seja, esse monte de não pode fazer isso, ele não tem valor nenhum, não tem poder nenhum contra a sensualidade. E aqui a tradução não é muito adequada, porque aqui Paulo não está falando necessariamente de uma realidade sexual. Mas aqui, valor contra a sensualidade, seria melhor traduzido como valor contra a satisfação da carne. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós dependemos de Cristo, nós podemos vencer as nossas inclinações, a nossa satisfação, os desejos que ainda residem em nós e são contra Deus. Nós ainda temos pecado no nosso coração, ainda que crentes, ainda que purificados pelo Senhor Jesus. O pecado em nós não tem mais poder de nos enviar para o inferno, mas ainda tem um poder residual de nos fazer sofrer. E é desse pecado que Paulo está dizendo. E ele está dizendo, é quando nós confiamos em Cristo, que então podemos resistir ao pecado e corrigir a nossa mente e viver em Cristo. Meus irmãos,
Tudo aquilo que nós precisamos é reconhecer a obra do Senhor Jesus em nós. Reflita, pense nessa noite, ao longo da semana, qual é a motivação do seu coração? Por que você faz o que você faz? Mesmo que você não seja cristão professo, por que você faz o que faz? É com medo da morte? É com medo de ir para o inferno? É porque os seus pais te ensinaram assim? Ou é porque você sabe que você é salvo e por isso você pode então viver diferente? Da onde vem o seu conhecimento? Da onde vem aquilo que você sabe? É de você mesmo? É de uma colcha de retalhos, é de um apanhado teológico de alguns mestres, e muitas vezes bons, aqui e ali, que você pega no Instagram, no TikTok, e vai formulando a sua teologia, ao seu prazer, a serviço da sua satisfação, de interesse próprio, ou é fruto de humildade e humilhação diante da palavra do Senhor e daquilo que Ele revela, e é só isso que você precisa. E por último, quem é Senhor na sua vida? Porque as duas primeiras perguntas vão responder quem é Senhor na sua vida. E se Cristo não for Senhor na sua vida, qualquer propósito que você coloque para as suas ações e qualquer fonte de conhecimento que você tenha da realidade só vai te escravizar e só vai pesar a morte sobre você. E a cada passo que você der em direção à morte, mais risco você terá, porque Cristo não é Senhor da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor bondoso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela obra de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor, por amor a nós, nos deu o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Ele é esse sacrifício perfeito, Senhor. E agora somos libertos de toda e qualquer obrigação, exigência de nos salvar a nós mesmos. Por isso, Senhor, tudo aquilo que fazemos na nossa vida, queremos fazer para a Tua honra, queremos fazer para a Tua glória. Tudo aquilo que precisamos mudar, e precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. Que mudemos, Senhor, porque Cristo é Senhor da nossa vida. E não simplesmente para merecer a salvação, e não simplesmente para sermos pessoas melhores, e não simplesmente para nos sentirmos melhor com nós mesmos, mas simplesmente porque reconhecemos que podemos ser nova criatura, porque Cristo assim nos garantiu na cruz. Senhor, faça a Tua palavra ser o único e a única exclusiva fonte do nosso conhecimento. Que aprendamos a confiar, a nos humilhar na Sua palavra e na Sua palavra somente, Pai, e não aquilo que o nosso coração deseja ouvir, e não a inclinação do nosso coração para satisfazer a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses, para reforçar a nossa própria ideia sobre o mundo, as nossas próprias ideologias, mas que o Senhor humilhe a nossa inteligência, para que o Senhor humilhe o nosso conhecimento, para sermos servos do Senhor Jesus. E que assim o Senhor Jesus seja cabeça sobre nós, unidos a Ele, unidos a Cristo, e dele tenhamos vida e vida eterna, até que sejamos recebidos na Tua presença, no último descanso que nos aguarda, o dia do Senhor, comprado, conquistado pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dele que oramos. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o Filho, o eterno amor de Deus o Pai, e o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém.